Olá, sejam bem-vindos ao canal. Aqui é o professor Marcelo. Nessa videoaula abordaremos aí um conteúdo sobre revisões, entrega de trabalho, valendo nota, sobre o comando DNF para manutenção de aplicativos na distro Fedora, que a gente está trabalhando com Linux nesse momento. Portanto, estamos falando aqui da disciplina Gestão de Sistemas Operacionais, do curso técnico de manutenção e suporte informática, oferecido pelo Instituto Federal de São Paulo, no campus São João da Boa Vista. Lembrando que essa videoaula faz parte de uma sequência de aulas já abordadas anteriormente e que a partir desse momento apenas serão disponibilizadas no canal para melhor acompanhamento dos alunos e disponibilidade de conteúdo devido a algumas situações especiais que o campus atravessa nesse instante. Antes de iniciarmos aí o conteúdo, gostaria de sugerir sempre, como eu faço, para o pessoal, equilíbrio aí em tudo e que no final aí tudo correrá bem com seu empenho e dedicação aí, tá bom? Vamos lá. Vamos revisar aqui então sobre a atividade, Em uma das aulas anteriores a gente falou bastante, várias aulas na realidade, sobre o file system, que dos vários file systems que existem, o algoritmo de cada um, ok? Os slides referentes a essa aula estão disponíveis no Moodle já desde dessa época, então, tá? Então a gente reformulou aqui devido a essa situação especial que a gente atravessa para uma atividade aí valendo nota. Tá? Então ela pode tanto ser feita em grupo quanto individual, só que se for em grupo aí vocês informarem os devidos nomes e BVs aí no documento, tá? Então aí vocês deem preferência para entregar no e-mail institucional oficial do professor, que está descrito ali, ok? No endereço. E também fiquem atentos ao Moodle, porque eu estou pensando nesse instante, mas não decidi ainda, disponibilizar a atividade para vocês entregarem lá, tá? Então a gente vai usar, recordando, um pendrive de pelo menos 8 GB. Por que 8 GB? Porque vocês vão ter que copiar para ele a ISO de instalação do Windows 10 ou 11, que a gente já também falou em aulas anteriores, o site da Microsoft, para vocês fazerem o download, sempre pelo site oficial, tá? Que tem aproximadamente aí 6 GB, 5,5, 6 GB aproximadamente, depende da versão. Por isso o pendrive de 8, e aí eu que preparo ele para vocês, tá bom? Alguns já trouxeram e já estão no desenvolvimento aí do trabalho, inclusive me cobraram numa aula aí. Bom, vocês vão desenvolver uma documentação, utilizando aí o editor de texto de preferência de vocês. Ao fazer essa cópia, ao realizar essa tarefa dessa cópia, ocorreu algum problema? O que você notou? Relata esse problema, tá? Se sim, coloca o máximo de detalhes que você puder e obviamente você vai ter que bolar uma solução, porque você tem que copiar esse negócio por pendrive, tá? Que solução que você deu? Relata com detalhes também, já imaginando aí que você é um técnico e está resolvendo um problema para um cliente seu, por exemplo, tá? Em contrapartida, se não ocorreu também, eu gostaria que vocês relatassem os detalhes dos procedimentos e por que vocês acham que não ocorreu o problema, tá bom? Isso é importante. Então esse vai ser a nossa atividade aí valendo nota, que eu já tinha dado isso em aulas anteriores, mas passou por essa reformulação aí, fiquem atentos, ok? Bom, gostaria também de revisar com vocês o perfil das máquinas virtuais que a gente vem trabalhando algumas aulas já, só revisando aí, para vocês terem relembrar aí as partições, a gente falou muito em aulas anteriores sobre as partições, serventia delas, usabilidade, e aí a gente determinou mediante a capacidade
das máquinas do laboratório em que a gente vem trabalhando, optou por fazer essa configuração aí para garantir um sistema mais estável aí, tá? Então, só para relembrar aí, as nossas máquinas virtuais já estão assim, tá? Bom, lembrando então, a gente acabou de fazer a instalação das máquinas virtuais e agora vai começar o processo da pós-instalação. Então, o foco principal da aula de hoje também é explicar para vocês sobre o comando DNF, que ele faz a manutenção nesses aplicativos. Ele permite você instalar e remover aplicativos, ok? Gerenciar essa parte de aplicativos. Mas a proposta da nossa máquina virtual, ela vai ser aí, vai ter um perfil de usuário que vai ter que ter aí navegadores, né, para a internet, o Google Chrome, o Opera, alguns plugins para acesso a banco, né? Pacote de escritório. A gente vai passar por uma configuração aí de compatibilidade entre o que vem instalado nativamente na distribuição e a compatibilidade com o Microsoft Office, né? Que é bastante legal para vocês. E recomendo, né, sempre vocês criarem um checklist personalizado para vocês tornarem pessoas profissionais aí na área, mais organizados sempre, tá? Sempre se organizar, sempre manter as coisas com equilíbrio para que o trabalho saia com qualidade aí, tá bom? E notem que essas considerações, né, aí independem, né, essa técnica que a gente também vai trabalhar aqui no curso, independem do sistema operacional, tá? Vamos adiante aí. Gostaria de revisar com vocês também a estrutura de usuários, né, que a gente tem na máquina virtual aí, que é a de superusuário, né? O root ele é considerado um superusuário, é uma tratativa um pouco diferente dos outros sistemas aí. Único com permissões suficientes aí para determinadas configurações mais complexas e que a gente deve ter muito cuidado com ele, porque ele pode danificar aí os sistemas. Os arquivos do sistema no caso, tá? O Linux, assim como a estrutura Unix como um todo, né, ele subentende que o superusuário é experiente o suficiente e não fica fazendo perguntas de confirmação. Então, ficar bastante atento com isso. No exemplo aqui embaixo, notem aqui onde eu estou passando o cursor, ó, tá vendo? Que tem um sustenido aqui, uma cerquilha, o quadrado, depende como o pessoal conhece esse símbolo aqui. Isso aqui representa que você está como root, tá? Então, ó, estou dando o comando aqui como root, ó, DNF install Steam, por exemplo. Ainda nessa aula a gente vai explorar um pouco desse comando, tá? Via linha de comando. Ele instalaria a plataforma de jogos do Steam no sistema aí, como superusuário, tá bom? Vamos lá, conceitos de usuários e grupos. Então, eu acho importante pontuar para vocês sobre o comando sudo, que ele é pertinente, ele está diretamente relacionado aí com o usuário com permissões administrativas, e ele é usado por esse usuário ao invés de usar diretamente o superusuário root, você usa um outro usuário qualquer que tenha permissões administrativas. Com o comando sudo ele vai fazer o mesmo papel e com a segurança de solicitar a senha, né? Quando for tarefa mais complexas aí. Então eu dei um exemplo aqui embaixo, ó, a mesma instalação de Steam, agora com o caractere cifrão aqui, significa que não é o root. Então você está usando sudo dnf install Steam. Isso aqui instalaria o Steam para esse usuário também, tá bom? Então, vamos lá. As estruturas aí, com relação às estruturas de grupo, de usuário, grupo, enfim. Existem grupos na instalação que eles são criados automaticamente, como a gente pôde observar nas aulas práticas, que a gente considera como primários aí, ok? Exemplo, root, daemon, sys, a gente listou inclusive um pouco disso aqui nas aulas aí. O pessoal que compareceu provavelmente deva lembrar desses exemplos. Aí a gente tem o conceito de UID e GID, que significa User e Group ID, é um número que o sistema atribui para o usuário e para o grupo, ok? Sendo que
é reservado pelo sistema operacional do 0 ao 1000. Por exemplo, o root é o 0, certo? Um exemplo, né? Não que exatamente seja isso, mas o daemon vai estar nesse range entre 0 e 1000. Então ele pode estar com 1, 2, 3, enfim, tá? E novos usuários e grupos, eles vão utilizar a numeração de 1001 para frente aí, tá? Depois, uma aula mais no futuro, a gente vai abordar mais detalhes sobre isso. Aqui, eu só queria mostrar para vocês a tela referente, como que vocês entram nela, né? Para já ficar sabendo, né? De qual opção que eu estou falando no ambiente gráfico. Lógico que para tudo existe a mesma tarefa que você faz na linha de comando, você também faz no ambiente gráfico, tá? A gente vai estar falando sobre isso no decorrer também. Então você busca aí no menu por usuários e grupos, que você vai cair nessa opção. Ao você acessar a opção, ele vai solicitar a senha aí, tá bom? No caso ali, vocês estão vendo na indicação dessas duas setas, tá vendo aqui? No primeiro, se é administrador ou se é padrão, ok? A convidado aqui, por exemplo, seria padrão, né? Só um exemplo. Aqui você tem a possibilidade de inserir a senha. E aqui embaixo, observe os grupos. Ele, por você escolher administrador aqui, ele inseriu o grupo will aqui, que ele considera que é a tratativa dele para o usuário aí com permissões administrativas, tá? Então, vamos lá. Vamos falar agora um pouquinho sobre a manutenção dos apps, que é um dos focos principais dessa aula também, para a gente dar andamento aí, tá? No pós-instalação aí, já que a gente já está com as nossas máquinas virtuais instaladas. Bom, os pacotes de instalações, que a gente chama também de binários, né? Eles vão ser buscados em um repositório da distribuição Linux, ok? Cada distro possui um repositório nativo e é nele que estão disponíveis aí muitos dos aplicativos da versão aí, tá? Em alguns casos, alguns apps mais específicos não constam nesse repositório, ok? Então um repositório adicional deve ser instalado. Normalmente você encontra essas informações no site do aplicativo, ok? Depois da instalação então do repositório adicional é que esse aplicativo vai poder ser instalado. A gente vai ver isso na prática também mais adiante. Bom, as operações aí com os apps, ela pode ser feita tanto pela interface gráfica, como eu havia já mencionado, como pela linha de comando. Aqui a gente vai abordar mais a linha de comando, que eu acho importante para vocês aprenderem aí, tá? Na interface gráfica, você pode estar buscando lá no menu por programas. O próximo slide vai mostrar uma tela dele aí para vocês. No caso dessa distro em específico, chama o DNF Dragora. Ok? E ali uns exemplos do comando DNF, que a gente vai ver na prática isso, tá? Aqui é a tela do DNF Dragora, o gerenciador de aplicativos nativo dessa distribuição, onde você pode estar simplesmente marcando ele aqui, o pacote que você quer instalar. Por exemplo, se tivesse Firefox, o Google Chrome aqui, você marcaria ele, dá um aplicar, ele pergunta se você realmente quer, quanto vai ter o download, dá um ok, ele baixa e instala para você, por esse software aqui, tá? Por esse aplicativo aqui. A gente também vai falar mais sobre ele mais adiante. Bom, deixo aqui nesse slide para vocês mais detalhes do comando DNF, ok? Se você quiser descobrir de forma mais completa a sintaxe do comando, ok? Vocês como administradores aí, técnicos de TI agora, né, na formação desse curso, vocês vão passar por muitas situações nesse sentido que você precisa explorar a sintaxe do comando para você descobrir ela. Então a gente vai estar mostrando isso aqui para vocês através do comando DNF list e o nome do pacote. Nesse caso estamos usando como exemplo o navegador Firefox. O list ele pode ser usado com caráter coringa, asterisco aqui no caso, tá? Vou demonstrar para vocês daqui a pouco. E para instalar um aplicativo, DNF install o nome do pacote. Para remover, DNF remove o nome do pacote. Mas existem muitas opções aqui
que a gente vai ver no comando help, que eu vou passar para vocês daqui a pouco, ok? Bom, vamos à parte prática então da apresentação. Vou colocar aqui então um terminal, ok? Para vocês, vou usar meu próprio sistema aqui para fazer a demonstração para vocês. Vocês podem usar a máquina virtual aí de vocês, tá? Sem problemas. Então, ó, DNF -help, olha o que ele vai fazer. Ele vai rolar a tela para cima aqui, de forma que eu tenho que vir com o mouse aqui e chegar para cima para mim ver lá o começo do comando, ok? Então, ó, já vão tendo a experiência de acostumar com esse pipe moor aqui, ó. Esse pipe, ela é uma barrinha que está do lado do shift esquerdo normalmente aí nos teclados em português, tá? E o moor faz a paginação do comando para não rolar a tela para cima. Então, ó, aqui você já consegue ver, ó, a sintaxe do comando e aqui todas as opções disponíveis aqui, né, que você pode usar nele, né? Então olha aqui, ó, você pode usar o install, tá vendo? Que a gente mostrou lá no slide. Você pode usar o list, ok? Inclusive o help a gente está usando aqui agora, né? Ó, você pode usar voltar a versão de um aplicativo usando downgrade, ok? Então existem várias opções aqui e quando você usa o pipe moor, se você for dando enter, ele vai subindo uma linha ali, você vai conseguindo ler a sintaxe do comando melhor, né? Agora, se você não, além do enter, você pode usar a barra de espaço. Ó, eu vou pressionar a barra de espaço aqui agora, vocês vão perceber que ele rola a tela para cima, ó. Ela rolou a tela inteira, tá vendo? E vai até no final, ó. Ó, quanta coisa que tem um comando, gente. Tá? Vão acostumando com isso. Você pode fazer esse tipo de recurso na plataforma Windows também para descobrir a sintaxe dos comandos quando você está no prompt do DOS, ok? Só para fazer uma analogia aí para vocês. Muito bem, então DNS, eu estou com um usuário comum aqui, tá? Ó, não é usuário root, tá vendo? Então, só que ele tem permissões administrativas. Então, eu vou usar aqui o sudo dnf list, vou usar o comando list no pacote Firefox. Quando eu uso o list, ele vai pedir a senha do meu usuário, né? Então, você bate a senha aí no seu caso. E aí ele vai fazer a checagem para a gente diretamente no repositório da distribuição. Então olha o que ele está falando para mim aqui, ó. Eu tenho instalado a versão 126, mas tem um pacote disponível aqui com a versão 127. Olha aí que interessante, ok? Vou usar um pacote aleatório aqui. Zabbix, por exemplo, é o nome de um aplicativo que não cabe a gente entrar em detalhes do que é, mas só para vocês verem a diferença quando não tem instalado. Esse aqui eu tenho certeza que eu não tenho instalado aqui na minha máquina, tá bom? Então olha a diferença aqui, ó. Ele não exibe essa linha de pacotes instalados, exibe apenas os disponíveis, porque eu não tenho ele aqui, tá? Então o que está disponível aqui é a versão 6, tá vendo? Desse aplicativo aqui, tá? Então vamos lá, vamos trabalhar um pouquinho então com o pacote Firefox nesse caso, tá? Bom, gostaria também antes, né, sudo dnf search Zabbix, tá vendo? O comando search, ele vai buscar no repositório, independente se tem disponibilidade no caso, né? Então olha quanto pacote que retornou ali, né? Olha só. Já o list, vocês veem que ele não retorna o mesmo número de pacotes que retornou o search, porque o search ele já vem com caractere coringa aqui, ó. Que eu tô pondo um asterisco na frente do nome para pegar todos os nomes que contém a palavra Zabbix ali no caso, olha lá. Agora já retornou mais, tá vendo? Então no comando list é necessário usar o caractere coringa ali, tá?
Assim como a gente usa nas listagens de arquivo também, né? Lembra que a gente já viu na aula o comando ll, né? Você pode usar aqui o caractere coringa ponto doc, por exemplo, né? Porque aqui eu não estou no diretório de documentos, né? Então, olha lá, mas não existe. Então você usou um caractere coringa ali. Mesma proporção no comando list aqui com os abics, tá bom? Então vamos lá, ó. Vamos utilizar aqui, ó, DNF. Vamos supor que eu quero atualizar o pacote Firefox ali, ó. Vocês veem, eu esqueci, eu não coloquei o comando sudo propositalmente para vocês verem que mesmo que eu não seja usuário root, mesmo sem usar o comando sudo, eu consigo listar. Então, existem algumas opções do DNF que você consegue fazer sem usar sudo, ok? Agora, notem bem isso daqui. Vamos supor então que eu optei por atualizar o navegador Firefox, ok? Então, eu vou colocar aqui Grade Firefox, ok? Notem que ele vai dar uma mensagem aí. Eu não utilizei o comando sudo propositalmente, então ele está me falando que para fazer esse tipo de operação eu preciso de um usuário com privilégios administrativos aí no caso, tá? Então eu vou repetir o comando e vou acrescentar a palavrinha sudo. Agora sim ele vai, olha lá, ó, tá? Ele não está pedindo a senha porque eu já digitei a senha num comando anterior ali, tá? Mas ele pediria a senha também, tá bom? Então o que ele está dizendo ali, ó, notem que ele está fazendo essa perguntinha, tá? Se eu quiser suprimir essa pergunta, eu acrescento na frente do comando a opção "-y", e vocês podem observar isso no help do comando. Por isso é importante aí vocês explorarem a sintaxe do comando, ok? Então notem que é S minúsculo e N maiúsculo, se você quiser não confirmar, tá? Então eu vou confirmar. Lembrando que o Linux, todas as distros Linux e Unix diferenciam maiúsculas e minúsculas, como a gente já falou em aulas anteriores, tá? Nesse caso ele vai percorrer o repositório nativo da distribuição, tá? Aí ele vai fazer o download, como ele está fazendo agora, de todos os pacotes. Notem que existem mais pacotes, ok? Por que existem mais pacotes? Porque faz parte da dependência para que o navegador Firefox funcione perfeitamente. Então o gerenciador de aplicativos ele já faz esse papel para a gente de fazer a busca não só pelo pacote principal do aplicativo, mas por todos os pacotes ao qual ele depende para funcionar, ok? Então, se tivesse que em distros bem passadas, lá no começo, a gente tinha que fazer isso na mão, a gente tinha que entrar no site, muitas vezes do fabricante, e instalando pacote por pacote da dependência. Então, eles foram aprimorando isso com o tempo e hoje a gente já chegou num nível bem bom, aí, bem evoluído com relação a isso. Inclusive, pessoal, enquanto ele faz ali o download, né, eu vou comentando com vocês aqui para deixar de experiência também como profissionais aí futuros que vocês serão. O Windows, na atual versão, nesse momento que a gente está gravando esse vídeo, ele também tem um comando que faz esse gerenciamento, tá bom? Que seria o comando winget. Depois vocês pesquisem por curiosidade a respeito disso. Então no Windows você também vai poder fazer instalações utilizando comandos, tá bom? Eles gostaram da ideia, demorou muito para vir para o Windows essa ideia, porque ela sempre existiu no Unix e no Linux, mas agora eles estão trazendo, copiando a ideia e trazendo para o Windows também, tá bom? Então vocês notaram ali que ele baixou, ele já instalou, fez a atualização do Firefox, excluiu os pacotes da versão antiga, fez a limpeza, portanto eu já estou só com a versão nova aqui. Então eu vou repetir aqui o comando, ó, do list, ok? Dessa vez sem usar o sudo. Olha lá, ó.
Então, notem que já foi diferente ali a mensagem. Ele já acusou o pacote atual só, ok? Que é o último dessa distro na qual a gente está trabalhando aí no caso, tá bom? Bom, o que eu queria pontuar nessa aula para vocês então a respeito dos aplicativos é no comando DNF, ok? E espero abordar mais detalhes em futuras aulas aí, mas nessa aula eu vou ficando por aqui, ok? Então até a próxima, pessoal. Vejo vocês na próxima videoaula. Tchau, tchau.